Eles sabem que tem gente passando fome, eles sabem que tem gente morrendo de doenças, que os hospitais estão superlotados, que as escolas não têm qualidade. Eles sabem de tudo isso. Você acha, assim, na sua opinião, que eles estão se importando com isso? É óbvio que não. A tua visão é até meio perigosa. Educação liberta. A partir do momento que você tem conhecimento, que você consegue perceber um pouco como funciona o mundo à sua volta, você começa a questionar algumas coisas. O questionamento é legal, porque é o que a gente está fazendo aqui, né? É do questionamento que surgem as ideias. O governo, no meu ponto de vista, o governo, ele não fornece uma educação de qualidade, porque a educação, querendo ou não, ela desenvolve a cultura, a intelectualidade e o senso crítico. A partir do momento que a população começar a ter senso crítico, eles vão ser, né, claro, mais críticos a quem eles vão votar, por que eles vão votar nessa pessoa, o que essa pessoa vai fazer em prol da sociedade. E se você tem uma população, como eu disse no começo do vídeo, ignorante, você não tem nada disso, eles simplesmente votam no tiririca, entendeu? Porque ele não sabe de nada, igual todo mundo, e ele é palhaço, mas ele não rouba, e daí? Fica muito mais fácil. Então talvez toda essa situação que a gente tem hoje é bom para alguém. É bom, talvez, por exemplo, o salário mínimo é R$ 678. E está na Constituição, que é o conjunto de leis máximas que todos os brasileiros devem seguir, inclusive os políticos, que o salário mínimo tem que servir, tem que custear educação, saúde, moradia, lazer. Só que não dá para fazer isso com 678. E se nós... Até daria, se os impostos fossem reduzidos. Talvez até daria, mas tinha que se criar todo um sistema diferente, né? Sim. Então, uma pessoa que ganha salário mínimo, ela ia ter que ter uma carteirinha especial. E se ela fosse comprar um quilo de arroz que custa R$10, para ela ia custar, sei lá, R$1. Se ela fosse fazer qualquer cinema, tudo bem, tem que dar pro lazer também. A entrada no cinema 3D, o que é R$22, para você vai ser 5. Só que as pessoas, elas começariam a se aproveitar desse sistema, sabe por quê? Sabe por quê? Porque a pessoa que é rica, ela só é rica porque ela faz questão de 1 centavo. Até hoje, assim, todas as vezes que você foi no mercado, você gastou R$ 786,49. Se todo mês, desde quando você nasceu, desde quando seus pais começaram a te criar, você começou a mexer com dinheiro, você fizesse questão desse 1 centavo, eu creio que você teria bem mais que R$100 hoje. Bem mais que R$100. Então, assim, o rico, ele só é rico porque ele faz questão desse 1 centavo. E se as pessoas, elas começassem a ver que uma pessoa que ganha R$678 por mês tivesse 1 quilo de arroz por R$1, eles começariam a sonegar imposto, a sonegar bens, né? E, assim, eles, tipo, eu ganho R$678 e meio, o cara chega lá de Porsche. Isso que é o grande problema, que aí é um defeito do ser humano. É uma falha de caráter que todo mundo nasce com isso. Eu acho que todo ser humano pode escolher entre seguir um conjunto de normas que a gente tem hoje, ou não seguir normas políticas, econômicas, sociais ou culturais. E contra isso, sinceramente, eu não vejo como solucionar, porque você pode tentar ensinar uma pessoa que é alguma coisa certa, que é algo errado, mas fazer ela seguir já não é. É porque as pessoas já têm as suas manias, os seus hábitos, e geralmente as pessoas, elas são ensinadas pela família a seguir um certo padrão, seguir um valor, ter valores e ter um caráter de acordo com o que a família, entre aspas, exige. Se você cresceu numa família nazista, você vai pensar de uma maneira nazista. Entendeu? Se você é de uma família cristã, você tecnicamente teria que pensar de uma forma cristã. Então é complicado isso, porque nem sempre as pessoas seguem o que lhes foi ensinado. Mas mesmo assim ainda tem aquele... Por exemplo, você pega um político, todo mundo critica muitos políticos, eles são corruptos, mas eles são corruptos por 2 motivos. Primeiro, defeito humano. Se você fala com uma pessoa, um político vai ganhar algo em torno do que R$20 mil por mês. Beleza, é um ótimo salário, um salário muito bom. Dá para sobreviver. Dá para viver com um salário desse, e fora vários auxílios que eles têm, enfim. Mas agora você coloca essa pessoa para controlar um volume de dinheiro muito alto, para ela controlar aí obras que vão custar milhões. Aí que entra a ganância. E aí vem a pessoa gananciosa, que talvez ela possa resistir aquilo por 1 ano, 2, no terceiro
talvez, não sei, se ela não tiver Não uma dá só base uma muito roubadinha. interessante, não tiver uma base muito bem feita, ela vai acabar roubando aquilo. O próximo vai ver, vai falar, ele roubou, não aconteceu nada, eu vou fazer o mesmo. E o segundo motivo que faz com que os políticos sejam corruptos é a população brasileira não cobra nada. Mas pelo fato da grande maior parte ter uma educação pobre, uma educação Péssima. falha, eles não têm consciência dos seus direitos. Então, toda a campanha vem um político, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tudo bem, vota, o cara vai, some por 4 É o que eu anos. sempre falo, é a política do pão e circo do século XXI. Sempre. Mas a questão é, o político não some, ele está lá. O político o vereador está lá no passo. Mas quantas pessoas pegam um dia, vão lá, batem na porta do cara, falam, tudo bem, o que você está fazendo aí? Quais são os seus projetos? Você, na sua campanha, prometeu que ia fazer isso, por que não fez? A gente não precisa ser agressivo, ignorante, para cobrar os nossos direitos. Isso que é uma maneira, você pode, de uma maneira muito simples, chegar, olha, por que você não fez? Está difícil? O difícil às vezes é encontrar eles lá também. Mas sabe, se uma pessoa tem, o São Bernardo tem quase 900 mil habitantes, se pelo menos, não sei, 1.000 pessoas fossem no gabinete de um vereador, isso serviria de exemplo para os outros. Falar, peraí, eu já não posso falar qualquer coisa, porque o pessoal vem aqui cobrar. Então, mas a população não faz isso. Outro defeito do ser humano, se esquivar de responsabilidades. Por que o Brasil está ruim? Porque os políticos roubam, tá? E ninguém faz nada para mudar isso. Mas por que ninguém faz nada? Porque ninguém não precisa querer executar os políticos, não precisa querer fazer nada assim. É simplesmente cobrar, mandar um e-mail para Brasília, tudo bem, você está fazendo alguma coisa, quais são os seus projetos, qual a viabilidade desse projeto. Não sei que uma vez eles foram falar com um deputado que fez um projeto de lei que queria incluir 1 litro de 51 na cesta básica brasileira. O argumento era que o povo brasileiro bebe muito e tem que ir até o bar beber e ia ser perigoso. Vamos colocar 1 litro de cachaça dentro da cesta básica. Assim, o povo brasileiro pode beber dentro da sua casa. Qual a utilidade disso? Não precisa nem discutir isso, né? Mas se muita gente fosse falar, olha, eu acho que isso não foi legal, sabe? As pessoas não precisam ser ignorantes, sabe? Isso que é o legal de você conseguir chegar a um nível, não sei, talvez seja até meio presunçoso da minha parte falar isso, mas quando você chega a um nível assim, você vê que não precisa, é simples, é só cobrar mais de maneira educada. E aí talvez assim, pensando um pouco mais no próximo, não é sinuado a vida inteira, é só pensar um pouquinho mais, para saber que nós como cidadãos temos direitos e deveres de cobrar algumas coisas. Talvez se a gente começar a mexer um pouquinho, deixar essa coisa de comodidade, de só criticar, talvez daqui a alguns anos a coisa possa melhorar um pouco. O que você pensa sobre o casamento homossexual? Sobre a legalização no Brasil do casamento homossexual? As pessoas podem ter a liberdade de escolher o que elas acham. A grande discussão disso são a parte religiosa, que condena, porque uma entidade não permite que isso aconteça. Eu tento pensar as coisas de uma maneira mais prática. Aí é que entra a corrupção das igrejas também. Sabe por quê? Porque quando, antigamente, as pessoas falavam que a mulher não tinha voz dentro da igreja. E hoje, nós temos centenas de pastoras. Entendeu? Então, antigamente, a Bíblia ela era de uma forma. E hoje, as pessoas, o que lhes convém, eles modificam. Entendeu? O que é importante, que vai gerar dinheiro, o capitalismo, as pessoas, elas, vão modificar, entendeu? Não vai atrapalhar nada e tal. Então, assim, né, o pessoal comenta bastante que na Bíblia fala que não é legal o casamento entre homem, né, entre pessoas do mesmo sexo. Então, assim, já que a gente pode tirar uma ou duas coisas, por que a gente não pode tirar 3 ou 4? Por que isso não é viável aqui no Brasil? Por que na Europa, um país desenvolvido, isso é viável, isso foi viável? Os países europeus, nós aqui no Brasil, na América Latina, a gente adotou, por meio da colonização, o modelo de vida europeu, o modelo de estrutura política. Eles estão há 2.000 anos, eles estão pelo menos há 1.500 anos na nossa frente nesse modelo de tentativa e erro. Então a gente está caminhando um pouquinho. Não sei, eu tento ver as coisas de maneira prática. Tudo bem, pode existir uma entidade que a gente possa vir a conhecer quando morrer ou não e tudo mais. Mas vamos pensar agora. O fato de pessoas do mesmo sexo se casar, será que é tão problemático? Será que não é mais problemático você ter pessoas corruptas, sabe? Imagina, tem muita gente que usa o argumento que
como vai ser um filho criado por 2 pais, por 2 mães. E qual é a diferença? Tem tantas mães que criam os filhos sozinhos e elas são mães e pais. E tem pais e mães que não criam. E então, não sei, por mim, tranquilamente, eu acho que toda a liberdade de expressão deve ser autorizada. Eu não vejo problema nenhum nisso. Assim, no meu ponto de vista, o problema é a pobreza, sabe por quê? Porque se você... O Rick Martin, ele é gay. Quantas pessoas que você, assim, visivelmente criticam, ele é um gay e tal. Não, as pessoas não falam isso. Por quê? Pelo poder aquisitivo dele. Outro ponto, o Obama, ele é negro. As pessoas não ficam falando, ele é negro e tal. Elas não cometem esse ato de racismo com ele, pelo poder aquisitivo dele. O problema está no dinheiro. Quando você tem dinheiro e você, entre aspas, uma pessoa negra pobre, ela sofre com racismo, né? Agora, uma pessoa negra rica já não sofre tanto com racismo. Ela fica branca. Ela fica branca aos olhos de quem a vê. Volta o lance do conhecimento como liberdade. A partir do momento que você chega a um nível de conhecimento, Isso não faz diferença. Faz, eu acho que e se a gente até pegar em alguns casos, pelo menos as pessoas que eu conheci, que eram homossexuais, eram as pessoas mais inteligentes que eu conheci até hoje. Não, o fato da pessoa gostar do mesmo sexo não muda o caráter dela, não muda o valor, a inteligência e a intelectualidade. O que vai mudar é a forma como as pessoas a veem. Isso, pra mim, não significa nada. O caráter de uma pessoa vem do que ela é, vem da família dela, e não pela cor da pele ou pela opção sexual. Eu penso, particularmente, eu penso dessa forma. Eu acredito. Muita gente sofre da síndrome Senhorita Morello. Todo mundo odeia o que diz, você é negro, você é pobre, você é miserável, você mora num lugar zoado, você tem 17 irmãos de 18 pais diferentes e você já nasceu dependente químico porque sua mãe usava drogas. Não é assim, né? Pessoas são pessoas, boa, de cor, de raça, isso tudo é besteira, somos todos seres humanos capazes de ações boas ou ruins. Então, não sei, eu acho engraçado ver quantas pessoas levantam preconceitos, tabus e dividem sociedade, classes, tudo igual. E eu acho que o que falta no mundo é isso. Você olha pro outro e vê, é um cara igual. Sabe a coisa de se imaginar no lugar do outro, é isso que é uma coisa incrível que falta. Porque isso dá trabalho. Eu tinha um professor na faculdade que ele falou uma coisa que vai pro resto da vida. Ter consciência dói. A partir do momento que você chega, sabe, que você consegue pensar algumas coisas, entender como funciona, entender por que não funciona, você vê que, ver as pessoas pobres, tentar se imaginar no lugar delas. A gente podia ficar horas falando sobre várias coisas, sobre várias hipóteses, enfim. Mas, só para terminar, na minha opinião, vamos deixar registrado isso, o grande problema do mundo é, primeiro, individualismo. E só individualismo, porque o individualismo gera outros milhares de problemas. O só pensar em si e não pensar no outro vai fazer com que as pessoas se explorem, que as pessoas desviem verbas para ajudar as outras pessoas e que as pessoas não sejam pessoas, que não se vejam como pessoas, se vejam como ferramentas, peças ou simplesmente nada. E esse é o grande problema. Isso que a gente pode começar a tentar mudar daqui para frente. Na minha opinião, que isso fique bem claro, eu acho que, começando por um ponto bem crítico, o aborto deveria sim ser legalizado, porque, como eu já disse, é questão de saúde pública, e o Brasil só vai crescer quando a população diminuir, né? Seja rica, seja pobre, o Brasil só vai crescer quando a população diminuir. Então, na minha opinião, isso é um fato. E, eu não acho que o sistema capitalista seja ruim. Eu acho que aqui no Brasil ele é mal aplicado. O governo ele deveria impor algumas regras, mais regras, e eles deveriam usar essas regras dentro do governo. Porque não adianta você impor uma coisa que você não faz, entendeu? Não adianta você, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso, no meu ponto de vista, não funciona. O Brasil tem que continuar sendo capitalista, as pessoas têm sim que continuar cultivando o individualismo, porque eu acho uma coisa, assim, magnífica, o fato de você pensar em você. Não que você não tenha que pensar nos outros, mas você primeiro tem que pensar em Deus, claro, e depois você tem que pensar em você, entendeu? Porque se as pessoas começarem a pensar mais em si, o mundo vai ficar mais capitalista, o mundo vai ficar mais rico, e eu acho que o dinheiro é muito importante, sim, porque sem dinheiro você não faz nada. Daqui a pouco até o ar está sendo comercializado.